Médico Bandeirantes. Já recebendo aqui, não é? Abrindo o Plantão Médico Bandeirantes de hoje, recebendo ao vivo o médico urologista, líder do Centro de Referência em Tumores Urológicos do AC Camargo Cancer Center, o doutor Estênio Zec. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo, prazer enorme, hein? Tudo bem, bom dia. Muito obrigado, Danilo. Prazer participar desse plantão médico, dessa rádio tão importante, a Rádio Bandeirantes, que está há 90 anos aí, trazendo informação, conhecimento e diversão para todos os brasileiros. Então a gente espera poder orientar um pouquinho os homens e as suas famílias, seus parentes, sobre a importância de se cuidar para viver mais e melhor. É verdade, um assunto importante mesmo, doutor. Os ouvintes já estavam me cobrando aqui, né? Pô, tá encerrando aí novembro, Danilo, você sempre fala, não é? Faz ali a campanha Outubro Rosa em outubro para as mulheres e faz também o Novembro Azul. Esse ano você não vai fazer, claro que a gente faz. Convidamos o doutor Estênio para tirar todas as dúvidas, conseguimos bater as agendas aqui e receber hoje ao vivo o doutor Estênio. Eu já queria começar perguntando, doutor, é verdade que o câncer de próstata, ele é o tumor mais comum entre os homens com mais de 50 anos? É verdade esse dado, doutor? Isso é verdade, tá? Para vocês terem uma ideia, as estatísticas mundiais, globais, né, mostram que ao redor de 1 em cada 6 homens vão desenvolver o câncer de próstata. Isso de modo geral, na população como um todo. Mas conforme a gente vai envelhecendo, o risco do câncer de próstata se instalar aumenta. Então, perto dos 90 anos de idade, quase todo homem vai ter um câncer de próstata. E eu costumo dizer que o câncer de próstata ele é meio democrático. Ele acomete desde o soldado raso até o general. Ele acomete até o celibatário e aquele indivíduo que tem uma vida mais promíscua. Quer dizer, qualquer homem está sujeito a um câncer de próstata. Então é muito importante ser avaliado quanto ao risco de ter ou não. E se tiver, quanto mais cedo detectar, maior a chance de tratar, menos efeitos colaterais e menos gastos com a saúde. Eu tava lendo, também não sei se esse número já mudou, mas de acordo com estatísticas americanas, 1 em cada 8 homens vão desenvolver o câncer de próstata no decorrer da vida, doutor? Pois é, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos são detectados 299 mil, quase 300 mil casos novos por ano, e existem 35 mil mortes. No mundo, nós temos 1 milhão, quase 1,5 bilhão de casos por ano e 375 mil mortes, ou seja, morrem 1.100 homens por dia de câncer de próstata, e a cada 18 minutos alguém tem um diagnóstico de câncer de próstata no mundo. Isso vai aumentar muito daqui a 20 anos, em 2050, 2040, pelo envelhecimento da população. Hoje mesmo no jornal saiu, o brasileiro está vivendo mais. Então, entre 1 em cada 6, 1 em cada 8 vão ter câncer. Isso é de todo mundo que está nos escutando. Mas existem pessoas com mais risco. Por exemplo, aquele homem que ele tem o pai, o tio, o irmão, o avô, o primo, ou seja, os seus parentes de primeiro grau tiveram câncer de próstata, pode dar ou triplicar, aumentar 2, 3 vezes. Se ele teve 2 gerações com câncer de próstata na família, por exemplo, o pai e o irmão, o avô, o pai e o tio, quanto mais gerações, o risco aumenta mais ainda. E se esses parentes tiveram câncer de próstata abaixo dos 60 anos, abaixo de 55 anos, o risco ainda é maior. Então, se você tiver um homem aí de 50 e poucos anos, que o avô e o pai tiveram câncer de próstata, o irmão tem câncer, e todos meio jovens, ele tem um risco que pode ser 6, 8, 10 vezes maior do que o vizinho dele. E muitas vezes o brasileiro não sabe a história dos antepassados. É difícil, não tinha PSA até os anos 90. Então, indúbio pro réu. Se você não sabe ou tem impressão que alguém teve câncer, é melhor procurar o médico e ser avaliado. Mas esse dado aí, né? Porque a gente fala, quando a gente fala, né, da hereditariedade, da genética, do histórico familiar, a gente tem ali como hábito, tô falando por mim, né? Mas deve ser também o pensamento aí de alguns dos nossos ouvintes, o pai ou o avô, mas então nesse caso, o irmão também é importante, o tio, toda a Sim, linhagem ali próxima de primeiro grau, não é isso então, doutor? sim. Todos os parentes de sangue de primeiro grau, o pai, o irmão, o tio, o avô, os primos de primeiro grau, se eles têm um câncer de próstata, existe um risco dessa pessoa também ser maior de ser acometido por esse câncer do que aquela pessoa que não tem nenhum parente. Às vezes até uma irmã, que teve um câncer de mama muito jovem,
30 e poucos, 40 anos, tem um risco. E uma outra coisa importante, que é o seguinte, em todo o mundo, não é só no Brasil, os homens pretos, né, a população negra, tem uma incidência maior de câncer. E os negros têm câncer de próstata mais agressivo do que os brancos. Então, a população preta do Brasil, por exemplo, ela é diferente dos negros que tem nos Estados Unidos. É que nem falar o sujeito europeu, mas ele pode ser um português moreno, de olho escuro, e pode ser um sueco de olho claro, olho azul, né? Então, existem vários tipos de negros também. Então, a população negra nos Estados Unidos, no Brasil, no Caribe, lá na África, elas têm muito mais câncer de próstata que o homem branco, e, em geral, eles têm uma maior agressividade. Por outro lado, os negros têm muito menos câncer de testículo que os escandinavos, os alemães, os europeus, né? Então, em resumo, o seguinte: quase todo homem pode não ser preto e não ter parente com câncer, mas o ideal, as associações, a Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Norte-Americana de Urologia e de Câncer Europeia, recomenda o seguinte: aos 50 anos, todo homem deve ir ao médico para ver, entender qual o risco que ele tem, ser examinado, colher exame de sangue, o PSA, e ver qual a chance de ter esse câncer ou não. Porém, então todo mundo aos 50 deve passar no seu médico. Mas se o homem tem história na família de câncer de próstata, ou ele é negro, ou ele é afrodescendente, então aos 45 anos, 40, 45, ele já deve procurar uma avaliação, para entender qual é a chance de ter ou não, para ver se ele precisa ser investigado mais profundamente, fazer uma biópsia e etc. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, um plantão médico Bandeirantes com o doutor Estênio Zec, urologista, para falar sobre Novembro Azul, câncer de próstata. Estamos ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. O Francisco Ferreira de Oliveira está ligado aqui, o Vladimir Luquezzi também está em São Vicente, o Vivaldo Junqueira fala de Santos, o Miguel Aguilera também de São Vicente, o Lúcio Júnior, a Maria de Lourdes Tozelli, a Aldélia Vido, a Cleusa Muniz está na Baixada, está em Santos, ligada aqui curtindo, a Lúcia Maria da Vila Mariana, ela tá ligada aqui no programa e na expectativa para a transmissão Bandeirantes, hein? Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, a final da Libertadores. Um beijo para você, Lúcia, boa sorte aí. A Loreta Bellini também é palmeirense. Quantos palmeirenses hoje aqui aparecendo, né? A Denise Corrochano tem uma pergunta importante sobre exames, eu vou repassar aqui em instantes, viu, Denise? A sua pergunta aqui, mas só para a gente seguir aqui, doutor, alguns tumores, eles podem crescer de forma muito rápida, né, espalhando aí inclusive para outros órgãos e outros tumores de uma forma aí muito lenta, levando aí mais de uma década, 10, 15 anos. Por isso a importância então de fazer os exames periódicos, consultar o urologista ao menos uma vez. Quando a gente fala dos exames já, quando a gente fala de câncer de próstata, seria importante o quê? Entre 40, 45, 50 anos? Pois é, isso é muito importante e as pessoas falam muito da próstata no Novembro Azul, mas eu sempre brinco e falo, tem o dono da próstata, que é o homem. Os homens, em toda a história da humanidade, em todos os países, morrem mais que as mulheres e mais cedo, porque eles fumam mais, eles bebem mais, vão em briga de torcida. Então, por exemplo, os homens têm o dobro, o triplo de chance de ter câncer de rim ou câncer de bexiga, que é muito ligado ao fumo, estilo de vida. Então, e tumor de intestino grosso, colo retal. Então, não é só a próstata, é a saúde masculina como um todo. Alguns tumores crescem rápido e dão muitos sintomas, mas o câncer de próstata em particular, ele tem um comportamento diferente, ele é um câncer lento. E a próstata, para que a gente possa entender, vamos imaginar uma maçã. Você tem a casca da maçã, que é vermelha, o verde, né? Tem o cabinho no meio e a polpa, que é a parte branca. Então, a próstata é como se fosse uma maçã, ela é menor, uma castanha. Ela tem uma parte externa, uma casca, que esta parte costuma ter o câncer de próstata, em 70%, às vezes 90%. Então, quando o médico faz o exame de toque, que ele introduz o dedo no reto e palpa a parte de baixo, é como eu falo para o doente, eu estou palpando aqui o casco do barco, a parte de fora, né? A maioria dos tumores estão ali. Então, às vezes, eles crescem para fora. A uretra está lá no meio, né? É como o cabinho da maçã. Então, às vezes, o tumor está na casca, ele pode ter 3 centímetros. Está grande, está invadindo um órgão adjacente, um órgão colado na próstata, e não dá nenhum sintoma, 0 sintoma. Então o paciente fala, eu estou urinando super bem, eu não preciso ir ao médico, imagina, eu não tenho nada. Lê do engano. Ele pode ter um tumor até de agressividade, está invadindo a vesícula seminal, que é um órgão coladinho, e não sentir nada. Por outro lado, tem homens que estão urinando muito mal.
Fala, puxa, meu jato tá fraco, eu acordo à noite para urinar, dói o canal quando eu urino, não sai todo o xixi. Ah, eu tô com câncer, não adianta ir no médico, eu vou morrer. Outro grande engano, porque muitas vezes quem causa o sintoma de urinar mal não é o câncer da próstata, que cresce geralmente na parte de fora. Existe uma outra doença que é a chamada hiperplasia benigna da próstata. É um crescimento benigno do miolo da próstata, vamos dizer assim, como se fosse a carne esponjosa que o povo fala. Então imagina aquela polpa da maçã crescendo e fechando a área do cabelo, ele vai entupir o canal, vamos dizer assim. Então, muitos pacientes que estão urinando mal, eles estão urinando mal por um problema benigno, hiperplasia prostática, ou por um estreitamento na uretra, que é o canal do pênis, por várias doenças. Então, em resumo, é o seguinte: não é porque você está urinando mal que você tem câncer, não é porque o seu pai está urinando divinamente que ele não tem o câncer. E além disso, a hiperplasia benigna da próstata, ela acomete os homens na mesma idade do câncer, entre os 40, os 60 e 70 anos. E às vezes o paciente pode ter as duas coisas juntas. E o sintoma pode ser da benigna e o câncer não dá sintoma. Às vezes o câncer está muito avançado e dá sintomas. E quando o câncer de próstata já dá sintomas na bexiga, na urina, ou se espalhou em outros órgãos, quando ele começa a dar sintoma, ele pode dar sintoma, mas quando ele dá sintoma, ele já avançou, as chances de cura são menores, os tratamentos são mais agressivos, custam muito mais caros e causam mais efeitos colaterais urinários e sexuais. Então, não há por que esperar sentir alguma coisa. É melhor chegar antes. Prevenir é melhor, mais barato do que remediar e aumenta a chance de você estar vivo. A gente pode comentar um pouquinho mais para frente isso. Bom, pelas mensagens que a gente está recebendo aqui, doutor, sinal de que os nossos ouvintes, homens, estão sim preocupados com a saúde, estão atentos, querem buscar informações aqui, querem saber, né, da prevenção, porque esse assunto, como a gente já falou no início, tem preconceito, tem tabu, é muito por conta dos exames. Já já a gente vai falar do exame de toque, a gente vai falar do exame de sangue, do PSA, mas pelas mensagens que eu estou recebendo, é um termômetro aqui interessante de que a nossa audiência está sempre preocupada com a sua saúde, e que bom, que bom. Então já vou começar a repassar aqui algumas perguntas para o doutor Stênio, que hoje participa aqui conosco ao vivo do Bom e do Melhor, do Plantão Médico. Vamos ouvir aqui a primeira. Bom dia, eu sou o Edson Demuri da Moca. As primeiras palavras do doutor, ele comentou que até os 90 anos todo homem vai ter um câncer de próstata, né? Hoje 1 a cada 6, assim, quando a pessoa tem 50 ou 60, né? Sabendo disso, existe alguma forma de isso ser evitado? Porque é certeza então que todo mundo vai ter? Olha, essa é uma grande pergunta do nosso amigo que deve ser Juventino lá da Moca, né? O que que acontece? O que que acontece? Existem várias doenças que você evita, prevenção primária. Por exemplo, você vacina o seu filho para não ter paralisia infantil, ele não vai ter, para não ter sarampo. Você não fuma, você diminui muito o câncer de pulmão. Você usa filtro solar e não vai ter câncer de pele. Você escova os dentes e não fuma, vai. Mas o câncer de próstata, então essa é prevenção primária. Você faz algumas medidas, toma os remédios ou vacinas e não vai ter a doença. A HPV, vacina o filho contra HPV, etc. O câncer de próstata não tem como ser evitado com vacina, com remédio, com alguns hábitos. Sim, quem come uma dieta balanceada, quem faz atividade física, quem não exagera em gorduras, animais, carne, então 90%. Ou seja, de cada 10, quase 9 a gente resolve o problema. Só que hoje, quem chega no início com pouco sintoma, a gente cura 90%. Quem já chega com ele meio avançado, na região dos órgãos adjacentes, a gente vai curar aí 70, 60. E quando ele se espalhou, dificilmente vamos curar. Então, quanto antes chegar, é melhor, porque você tem maior taxa de cura, mesmo que chegue com metástase, com câncer avançado incurável, a gente pode introduzir tratamentos, hormonioterapia, e é possível viver muitos anos com câncer de próstata, às vezes muitos meses, mesmo que haja metástases. Então você às vezes tira o paciente da cama, ele está emagrecido, anemiado, ele volta ao convívio familiar, ele volta a trabalhar. Então câncer não é mais uma sentença de morte, muitas vezes. Eu faço um paralelo com AIDS, né? Quando apareceu AIDS há 30, 40 anos atrás, as pessoas viviam semanas ou meses. Hoje tem gente de 30 anos vivo. Então, mesmo com a doença de próstata, não é porque eu tenho câncer de próstata que eu vou falar para minha família, eu não vou nem no médico, eu estou fadado a morrer. Não. Para que se tenha uma ideia, quando os pacientes têm tumores iniciais e alguns tumores muito pouco agressivos, é uma minoria,
de cada 10 pacientes, um ou dois, tem um tumor muito pouco agressivo, a gente pode até nem tratar, nem operar o paciente, não fazer uma radioterapia e só acompanhar esse câncer por vários anos. E dali, ao cabo, depois de 10 anos, de cada 10 desses que a gente acompanha, eu só preciso operar ou irradiar 4 ou 5. Então você pode até manter a qualidade de vida, mas só o médico vai entender se é um câncer, se é hiperplasia benigna, se é um câncer que dá para não tratar, se é um câncer que precisa tratar pesadamente com várias coisas. Então, e o tratamento está muito moderno hoje, com a cirurgia robótica, com a radioterapia, com a laparoscopia. Então, o tumor do João não é igual ao do José, que não é igual ao do Antônio, que não é igual ao do Flávio. Cada um tem o seu e cada um tem que ser bem avaliado. Tem mais perguntas aqui, relatos dos nossos ouvintes no 11 99904 8756. Estamos conversando com o Dr. Estênio Zec, urologista do AC Camargo, falando sobre o Novembro Azul, câncer de próstata. E os ouvintes estão preocupados aqui, dando, né, o seu depoimento, o seu relato. Vamos ouvir. Bom dia, Gobato. Luiz Pré-Grande. Eu já faz uns 10 anos que eu fiz o exame, preciso fazer. Eu tive um irmão que teve o câncer novo também, né? Novo. O irmão que teve, né? É isso, o irmão que teve. Tem mais uma mensagem aqui. Bom dia, Danilo Lobato. É o Vladimir Minelli, aqui da Vila Formosa. Ótimo tema a hoje. Abraço a todos. Que bom que os ouvintes estão gostando, não é? Que bom que a gente está conseguindo ajudar de alguma forma, o doutor esclarecendo aqui, respondendo a várias perguntas. Tem aqui um ouvinte perguntando, Danilo, é melhor mandar áudio? A forma que você quiser, o Tom Lacerda aqui de Mauá, vamos ver se eu consigo aqui registrar rapidamente aqui a sua mensagem, que é um texto grande, mas Danilo, doutor, eu tenho 43 anos e há 3 anos tive um tumor no intestino grosso, maligno, fiz o tratamento. As possibilidades de ter outro câncer, no caso de próstata, é alta, digo, mesmo passando pelo processo de químio, não seria capaz de eliminar qualquer vestígio que tenha no corpo? Obrigado. Me chamo Tom Lacerda de Mauá. Ele complementa aqui, doutor, que ele fuma, não é? Bebe socialmente. E então quer saber, né, se por conta desse quadro que ele teve, a possibilidade, a chance de ter outro, no caso de próstata, é alta, doutor? Olha, é muito comum hoje, como a maioria dos tumores detectados em tempo ideal são curáveis, é comum o paciente curar um primeiro câncer e viver mais 20 ou 30 anos e poder ter outro. Então a gente tem, às vezes, pacientes que teve um câncer de intestino e aparece um câncer de próstata aos 70, 80 anos, rim e próstata, pode acontecer. A quimioterapia ela funciona muito bem para alguns tumores, como o intestino, mas ela não é tão eficaz no câncer de próstata. Então, não é porque ele fez a quimio que ele não vai poder ter um outro tumor, né? Como ele teve um tumor jovem, a maioria das pessoas tem câncer lá com 60, 70 anos, mas algumas pessoas têm mais cedo, porque às vezes trazem alterações já genéticas, né? Então, isso não isenta ele de seguir no seu médico, fazer os exames, fazer o exame de sangue, o PSA, de vez em quando o exame de toque, né? Isso é muito importante. Agora, de todas as intervenções preventivas na medicina como um todo, não só na urologia, na oncologia principalmente, a mais efetiva é cessar o fumo. Porque ele já teve um tumor e ele continua fumando. Então, é importante o indivíduo discutir com o seu médico. Não é fácil parar de fumar. Eu costumo dizer que o cigarro vicia o corpo e vicia a alma. E não é porque a pessoa é fraca ou não tem coragem, precisa de tratamento. Então, às vezes, precisa de um remédio para tirar o que a nicotina vicia o organismo, a parte física, e também remédios para tirar a ansiedade, daquele colchão, aquele conforto que o cigarro dá. Então, eu aconselho que ele pare de fumar. E os fumantes. E estou muito feliz de ver os homens querendo ser examinados, procurando saber o que acontece com eles. Isso é o resultado de 20 anos já de Novembro Azul, dessas campanhas. Eu sempre falo, eu vejo pessoas às vezes reclamarem porque o médico não examinou. Mas ninguém reclama que o médico examinou. As pessoas querem ser vistas, né? É como eu digo, às vezes o homem não quer fazer o exame de próstata, não quer ir no neurologista, mas se a esposa dele chegar e falar, eu não vou fazer a mamografia esse ano, eu não vou ou o ginecologista não me examinou, não vou no ginecologista. Ele vai falar, não pode, e você tem que ir. Então, a filha, né? Ele tem que usar o mesmo raciocínio para ele. Não é porque ele é o capitão do time que ele não tem que se cuidar também. Tem um ouvinte que está falando justamente sobre isso. Vamos ouvir aqui o relato. Bom dia, Danilo. Esse programa maravilhoso aí.
alertando a população masculina. E também, querido, eu gostaria de frisar que as mulheres, as esposas, deveriam também se empenhar nesta campanha para que seus esposos façam esse exame o mais rápido possível. Querido, bom dia, viu? Bom programa para vocês. Cada um vai ajudando o outro, né, doutor? O homem ajuda a mulher aí, né, a fazer, incentivar a mamografia, não é, anualmente, levá-la a fazer os exames periódicos, né? E a mulher também, né, contribuir também com a saúde do homem, do seu parceiro. É o relato, o depoimento aqui do nosso ouvinte. Agora, doutor, a Fátima está nos ouvindo aqui, o Armando Bezerra, ele é paciente. Parabéns pela entrevista. Tive o privilégio de ser atendido por esse doutor magnífico. É o Armando de Poá. O Ronaldo Nunes tem pergunta, o Laurival também. Todas a mesma pergunta, viu? Do Luiz Carlos de Santa Rosa, lá no Guarujá, do Fernando também. Então vamos fazer o seguinte, doutor. A gente já falou aqui en passant sobre os exames, sobre o exame de toque retal, o PSA. O Plácido pergunta, o Luiz também, o Luiz Carlos, não é? Além dos exames, né, de sangue, do PSA, toque retal, o homem, paciente, precisa fazer outros. Um complementa o outro, os exames são complementares. O PSA elimina o toque retal elimina o PSA. O que a gente pode falar aqui para nossa audiência, doutor? Bom, são perguntas importantes. Eu já falei hoje, vou repetir aqui. O homem não é uma próstata. Tem a próstata, mas tem o dono da próstata. Então, ele tem que ser avaliado como um todo. Para o diagnóstico de câncer de próstata, o médico vai conversar, entender a história dele, a história da família. Ele pede o exame de sangue, que é o PSA, e tem que fazer o exame de toque. Antigamente tinha que fazer todo ano, hoje isso está mais tranquilo. Depende dos níveis de PSA. Por exemplo, o homem que tem um PSA menor do que 1, o risco de ele ter um câncer em 8 anos é 2, 3%. E a maioria desses tumores vão ser indolentes, de baixo risco. Então esse homem não precisa nem voltar todo ano na consulta, ou fazer o toque todo ano, se estiver tudo bem, ele pode vir cada 2, 3 anos. Um segundo homem, que ele tem um PSA acima de 2, por exemplo, o risco de ter o câncer chega a ser 30% em 5 anos. Então esse homem vai ter que voltar em 1 ano e meio, 2. Talvez vai ter que fazer um novo exame. E quando o PSA está alterado, você vai pedir outros exames, a biópsia, por exemplo, a ressonância magnética. Então, assim, tem muitos homens com toque retal que podem ter câncer. Tem muitos homens com PSA tido como normal e que podem ter câncer. Nem todo mundo que tem PSA alto tem câncer, porque o PSA não aumenta só no câncer da próstata. Ele aumenta na hiperplasia benigna, na infecção urinária, doenças venéreas, tem várias coisas que aumentam o PSA. PSA alto não é garantia que não é câncer, PSA baixo não é garantia que não tem câncer, e isso serve mesmo para o toque. O PSA do João não é igual ao do José, que não é igual ao do Antônio. Cada um tem o seu risco. Tem um estudo na Europa com 162 mil homens, publicados há 2 semanas, 30 anos de estudo. Metade deles praticamente faziam PSA e passavam com o médico, e metade não faziam nada. O que acontece? Quando o homem tinha um PSA acima de 3 nesse estudo, muito importante, em 8 países europeus, então os homens que tinham PSA acima de 3 eram encaminhados para avaliar e fazer biópsia, o toque, etc. Em resumo, depois de 30 anos, quem foi ao médico, quem fez o PSA, quem foi avaliado, teve 13% mais de sobrevida, de tempo de vida, uma mortalidade 13% menor do que quem não fez o teste. E esse estudo era até os 70 anos, 55 a 70. E mesmo quem passou dos 70, mas foi avaliado antes, está vivendo mais. Então o exame de PSA pode salvar vidas, o exame de toque ajuda, não é definitivo, nem o PSA é definitivo. E o médico tem que avaliar o paciente como um todo. Muita gente me pergunta se o PSA detecta todos os cânceres. Não. Ele ajuda a detectar o câncer de próstata, mas ele não é sinônimo de câncer. E vale algumas coisas. Meu PSA está 1, então não vou no médico. Depende. Se o ano passado ele era 0,2, agora ele está em 1, ele aumentou 5 vezes. Você tem que ir ao médico. E depende do tamanho da próstata. Às vezes meu PSA está em 3, está muito alto, mas é uma próstata de 100 gramas, não é tão alto como ele tiver um PSA de 3, uma próstata de 20 gramas. Então, só o médico é que vai saber discernir isso com você. Ele vai discutir o risco-benefício, ele vai oferecer o toque, você não é obrigado, mas você entenda qual a sua chance, qual o seu prognóstico. Isso que é importante.
Tá respondido aí então, né? O Romeu Mota Castanha que mandou aqui mensagem, o Miguel Aguilera, a Denise Corrochano, Luiz Carlos, tá respondido. Era a pergunta de vários dos nossos ouvintes, né? Agora, doutor, na reta final, a gente tem mais 5 minutinhos aqui. Hoje a gente tá também na expectativa, né? No esquenta aí pra final da Libertadores, a Rádio Bandeirantes marcando presença lá em Lima, no Peru, também nos arredores aí do Allianz Parque, aqui em São Paulo, na Pompeia. O que eu quero saber é o seguinte, além do PSA e do exame de toque, que era uma dúvida geral aqui, estou recebendo muito, a Beatriz está me passando aqui, a Beatriz Beirute, na coordenação do programa, sobre dificuldade em urinar. A dificuldade em urinar tem muitos que já acham que é câncer, não é? Outros que já acham que é algum problema na próstata. Dificuldade em urinar significa o quê? Então, como eu falei no começo, existem várias causas para o paciente ter dificuldade de urinar. Pode ser o câncer avançado, geralmente a hiperplasia prostática benigna, que a gente trata com remédios que são dados nos postos de saúde, na UBS, na AME, na farmácia popular. São remédios que ajudam também a controlar a pressão arterial ao mesmo tempo que tratam a hiperplasia. O homem pode ter um estreitamento na uretra por um acidente quando era jovem, ou uma doença venérea que ele teve. Um diabético mal controlado pode urinar mal. Um homem que teve um derrame, um AVC, uma hernia de disco, um trauma, um acidente na coluna pode urinar mal. Quem tem paraplegia. Existem inúmeras doenças, até mesmo o uso de alguns remédios contraem a uretra e dificulta a eliminação da urina, alguns antidepressivos, remédios para gripe. Ou seja, existem mais de 10 causas para atrapalhar a micção desse homem. Até remédios para o diabetes, que excretam muita urina, muito açúcar na urina, aumentam as micções. Um diabetes mal controlado, onde a glicemia está muito alta, o açúcar está sempre acima de 150, 200, faz a pessoa urinar muito. Aquele homem que ronca à noite, né, e fica bravo quando alguém, quem está do lado, a esposa, o cônjuge acorda ele, que tem a apneia do sono, ele tem um risco muito maior de ter infarto, derrame e tudo, e ele acorda muito para urinar à noite. Então ele tem que ser avaliado também. Então é muito importante ser submetido a avaliações. O homem acha que ele é inquebrável, né? Que ele não precisa, ele cuida do time todo, mas não dele. Mas eu falo, quando o capitão perde a bola e tem o contra-ataque, é o resto do time que ajuda. Ele não consegue bater o escanteio, cabecear e fazer o contra-ataque. Então, se ele não tem tempo, se ele não consegue, pede para a esposa, para a filha, para o filho, eles vão ajudar, marca a consulta. E às vezes fala assim, não adianta, tem muita fila. Muitos homens trabalham e tem um convênio da empresa, o ambulatório da empresa. Vá no ambulatório da empresa, o seu. Eu não tenho convênio. Vá na UB, na AME, na UBS. É uma doença lenta, a doença de próstata. Se tem consulta só para fevereiro ou março, tudo bem, agenda hoje. Você vai ver a Copa do Mundo, vai ver o Carnaval, arranje horário para ir ao médico. Né? Isso é importante. Transfira para alguém, se você não pode, olha, marca para mim, se você não quer dizer que você ajudou a consulta, né? Manter a fama de mal. Mas peça uma ajuda. O capitão do time, às vezes, ele pede para ser substituído, poxa vida. O homem não é inquebrável. Os homens morrem mais, ficam mais doentes que as mulheres. Vivem menos. E uma parcela disso é o estilo de vida e também a vergonha, o medo, a fragilidade. Por exemplo, quando o homem falha na cama, tem alteração de ereção, ele tem um risco de ter um infarto dali 5 anos. Por outras causas, ele precisa ser avaliado também. Doutor, a respeito desse assunto, tem dúvida aqui se o sexo frequente diminui o risco de ter câncer de próstata, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não. Os estudos mostram que tanto homens com muita atividade sexual, como até os celibatários religiosos que não têm atividade, eles têm o câncer de próstata numa atividade. Não há uma diferença, não há um risco maior ou menor. Isso não há uma interferência muito grande. Não há problema em ter atividade sexual. Pode falar. Vasectomia, doutor. Isso é um motivo de confusão, porque tem um estudo antigo que sugeria que homens vasectomizados tinham mais câncer de próstata. Mas isso não tem muita importância, porque o país que mais vasectomiza em massa a população é a China. E a China tem quase 100 vezes, de 20 a 100 vezes menos câncer de próstata que os Estados Unidos. É como falar de bicicleta, muitos perguntam isso. Pedalar não faz mal nenhum, é que você comprime a próstata, se você pedalar e colher o exame no dia seguinte, vai estar alto o PSA. Mas não, o país que mais pedala no mundo é a China. Tá? A diferença é que a maioria dos homens que fazem vasectomia são homens que preocupam com prevenção, planejam a família. Então, geralmente, esse homem também ele vai mais ao médico, ele faz mais PSA. Então, a chance dele achar uma coisa na próstata é maior do que aquele sujeito que não toma cuidado com a saúde.
mas não há problema de vasectomizar e ter mais câncer de próstata. Isso é uma coisa. Existem controvérsias, mas são estudos que não têm um poder estatístico assim tão importante. Tanto é que ela é recomendada na maioria das entidades mundiais de saúde de planejamento familiar. Temos mais 2 minutinhos aqui, mas dá tempo de atender mais mensagens, mais dúvidas dos nossos ouvintes. A Estela Abdala no YouTube pergunta o seguinte: gostaria de saber se procede que semente de abóbora pode ser usada para tratar a hiperplasia de próstata e, se positivo, qual é a quantidade que deve ser ingerida por dia, doutor? Olha, existem alguns estudos muito iniciais sugerindo algum benefício, mas ainda é muito cedo. A medicina, quando o remédio chega na prateleira da farmácia ou lá no posto, na UBS, ele demora décadas e milhões de dólares em estudo. Então, existem algumas evidências que ele pode ajudar, mas você não deve tomar semente de abóbora em detrimento de ir ao médico e utilizar a medicação. Ele é um produto natural, que ele pode ter algum auxílio, reduzir um pouquinho a próstata, melhorar a micção, PSA, mas assim, do ponto de vista das principais autoridades urológicas mundiais e entidades, não há ainda uma como vale a pena. Então, às vezes, você vai pagar até mais caro nesse suplemento alimentar e deixar de usar o dinheiro para sua medicação. E eu gostaria de lembrar que mesmo na saúde pública, você tem as medicações, na farmácia popular tem, e nem que demore a consulta na AME. Se você está 5 anos sem neurologista, você é 5 meses. Mas agende seja variada. É claro, o Sérgio Pinheiro aqui no YouTube falou: vão na UPA, galera. Eu fui e consegui consulta rapidinho. Ele colocou aqui, né? Ele colocou aqui o período, né? Mas é exatamente isso que o doutor está falando. Se você está 5 anos sem visitar um urologista, não é? E você consegue uma consulta aqui para 6 meses, 8 meses, 9 meses, é melhor, não é, doutor? Esperar 9 meses do que 5 anos, né? Sem fazer uma visita regular ao seu médico urologista. Dá tempo de mais uma aqui rapidinho, vamos lá, vamos ouvir o que diz o nosso ouvinte. Oi, Danilo, bom dia. Danilo, me chamo Fábio. Oi, Fábio. E é importantíssimo esse tema com o doutor Stênio. O doutor Stênio é um exímio profissional. Eu sou uma prova viva disso, Danilo, que meu pai teve câncer de próstata e eu acompanhando o meu pai, na sequência, eu fui fazer os exames e com 45 anos, o doutor Stênio também detectou que eu estava com câncer de próstata. Mas graças a Deus, primeiramente, e depois do doutor Stênio, eu estou curado. Grande abraço, Danilo. Um abraço, doutor Stênio. Ah, que relato bonito, né? Então, pra você ver a importância, não é, doutor, de fazer a consulta, de visitar o urologista, ter os exames ali, né, sempre em dia, e não ter preconceito, não ter, isso aí é bobagem, o que importa mesmo é ter saúde e qualidade de vida, não, doutor? Exatamente. O importante é você ver seu risco, ver sua chance. Como eu falei, você pode ter um tumor e nem precisar tratar de imediato, e pode já chegar com um tumor agressivo que precisa operar e fazer radioterapia e outros tratamentos. Todos os tratamentos para o câncer da próstata vão dar alterações na vida urinária, na potência sexual, muitas vezes, na ejaculação. Mas eu tenho uma frase que eu digo: tem horas que você tem que apagar um incêndio, mas depois a obrigação do médico é voltar e nós vamos cuidar do jardim. Então, às vezes você vai ter que fazer uma cirurgia mais avançada, porque é um tumor mais avançado, fazer uma radioterapia com hormonoterapia, que altera a questão sexual, e passado a tormenta, vamos dizer assim, a gente tem como reabilitar a vida urinária, a função sexual desses homens. Às vezes tem homens com 50 e pouco, 45, como nosso ouvinte. Aliás, um abraço para ele e o pai dele, que é um coroa galã bonitão, né, que eu conheço bem. Então, o que acontece? Às vezes tem homens com 40 e poucos anos, ou 60 anos, que eles casaram pela segunda vez, têm uma nova união, e às vezes eles querem filhos, a nova esposa não tem filhos, e ele precisa operar, e aí depois ele não vai ter ejaculação. Então, para isso, existe o banco de sêmen. A gente tem isso lá na Secamargo, por exemplo, a gente tem também esse cuidado com o paciente, todo o centro oncológico tem, não só a Secamargo, né? Então, ele tem que se abrir com o médico. Olha, como é que está a função urinária? Como é que está a sua potência sexual? Qual é o seu interesse, o seu libido? O senhor já tem família concreta? O senhor quer mais filhos? Então, tudo isso. Lembra, o médico não vai operar só a próstata, ele vai operar o dono da próstata, ou vai irradiar o dono da próstata, ou vai dar hormônio. Então, para cada um, tem um tratamento adequado. Cada um está numa fase da vida, cada um tem um interesse, cada um tem um desejo.
né? Cada um tem alguma restrição, às vezes por algum motivo, até pessoal, religioso, ele não consegue ser operado, mas a gente consegue oferecer uma radioterapia. Tem novos tratamentos que conservam parte da próstata. Então, como eu sempre falo, a doença do João não é igual ao do José, que não é igual ao do Antônio. Cada um tem a sua chance, os seus riscos. O importante é que cada um seja avaliado. Doutor, a gente não vai conseguir, infelizmente, registrar todas as mensagens. O João Leonardo de Americana está aqui, o Pedro Cesarino também, a Fátima Aquino. A gente não vai conseguir, infelizmente, são muitas as mensagens, mas vamos fazer o seguinte: a gente já deixa a Dagoberto também. Estou lendo aqui o Rui do Capão Redondo, o Oswaldo Martins, o Evan. Que bom, né? Primeiro agradeço a todos pelas mensagens, pela participação, por essa troca saudável aqui. O Leandro de Mauá, Cláudia Rosano, um beijo para você. Mas vamos fazer o seguinte, doutor, como tem várias perguntas, não só sobre câncer de próstata, mas o tema hoje, né, dessa entrevista, do nosso quadro, era sim, falar sobre o Novembro Azul, câncer de próstata, mas a Fátima está perguntando aqui sobre torção, né, de testículos em adolescentes, o Pedro também está falando sobre dor nos testículos, pode ser sinal de alguma doença. Então, para fazer com calma, não é, essas outras questões, a gente marca uma próxima, falando aí de forma mais aberta, mais ampla sobre saúde do homem, viu, Ronaldo? Ronaldo Nunes chegando, a Margarida Alves, o Thiago Rossi, e a gente marca uma próxima para detalhar. Pode ser, doutor? Pode ser, só para acalmar o povo, o câncer de testículo é muito raro, e ele acomete jovens, dos 15 aos 35 anos, e é um caso para 100, 200 mil, então não precisa de tanta preocupação com isso. Mas vai ser um prazer conversar com vocês. Lembre-se, coitado, ele foi azarado, ele ficou doente. Pode ser, mas às vezes pode ser que ele não tomou as providências. Então, em nome do AC Camargo Cancer Center, eu queria agradecer e colocar o nosso time lá à disposição para colaborar com nossos ouvintes. Conversamos. Um bom fim de semana a todos. Obrigado, Danilo. Conversamos com o médico urologista, líder do Centro de Referência em Tumores Urológicos do AC Camargo Cancer Center, o doutor Estênio Zé, que participou hoje do Plantão Médico Bandeirantes aqui do Bom e do Melhor da Rádio Bandeirantes. Tem também ali um perfil no Instagram, @EstênioZec, que lá tem mais novidades, tem artigos, tem pesquisas, tem lives, e o doutor sempre troca aí com a audiência. Doutor, obrigado, bom fim de semana. Muito obrigado, bom fim de semana. Até logo. A gente vai sair para